comigo, saber quem eu sou em Cristo define meu futuro. Tá, mais ou menos, vamos para valer agora, tá bom? Vamos lá? Saber quem eu sou em Cristo define meu futuro. Olha, me disseram que a turma da noite é a turma mais animada, amém? Oh, aleluia, Santo Israel. Então a turma da manhã é maior, mas a turma da noite é mais intensa, amém? Eu creio nisso, vocês são muito intensos, amém? Então, eu estava olhando essa palavra, porque Deus me deu essa palavra quando, no momento da minha vida, quando vieram as lutas, as adversidades, vieram os problemas, e muitas vezes o diabo começou a soprar no meu ouvido algumas mentiras. E é interessante notar que quando eu tenho com clareza, ou por clareza, quem eu sou em Cristo, quando eu sei quem eu sou em Cristo, nenhuma mentira ou inverdade do diabo terá lugar no meu coração. Nada vai roubar a minha fidelidade com Deus, a minha permanência com Deus, a minha busca com Deus, quando eu parto da verdade e não das mentiras do diabo. É interessante notar que uma pessoa que quer ser advogado, ele estuda direito por 5 anos, e aí ele se forma, aí ele faz os 2 concursos, os 2 cursos lá, na verdade, as 2 provas, ele passa, mas se ele não exercer a advocacia, ele pode ter um diploma na parede, ele pode ter o reconhecimento da faculdade, do governo, da família, ele é realmente um advogado, mas se ele não exercer a função, ele na verdade não é um advogado, porque na prática ele pode fazer muitas coisas diferentes, como hoje acontece, até por questão financeira e econômica e do país. Então ele faz uma outra atividade que não é aquilo pelo qual ele se formou. Isso você pode ver no setor de engenharia, medicina e tantas outras áreas que as pessoas se formam e no fim acabam não exercendo. A grande mensagem do Evangelho é exatamente essa, que nós devemos entender que nós temos uma posição em Cristo, e o dia que você levantou a mão e disse sim para Jesus, o dia que você voltou para Jesus, o dia que você se reconciliou com Jesus Cristo, naquele exato dia, o céu se abriu e se ouviu uma voz espiritual dizendo: este é meu filho amado, esta é minha filha amada em quem me comprazo. Naquele dia é o selo de Deus dizendo: este é o meu filho. E como filho, você tem direito às promessas, eu tenho direito às promessas, tudo que está na palavra é direito nosso. Então você pode ser um crente, ter aceitado Jesus, ter passado pelo batismo, mas se você não entender e não tiver clareza quem você é em Cristo, você corre o risco de ser um crente e mesmo assim não exercer uma vida cristã plena, não ser uma pessoa de sucesso plenamente. Porque você tem um diploma, você tem o selo do céu, mas se você não tomar uma posição, se você não se definir por Cristo verdadeiramente, não entender que existem verdades de Deus e mentiras do diabo, e se você fizer opção pelas verdades, então isso será uma realidade na sua vida. Mas o diabo, ele é tão astuto que ele vai tentar mentir para você, para roubar a sua legalidade, para roubar a sua aliança com Deus. Eu olho e entendo que muitas vezes tem pessoas que pensam que a mentira, vamos pensar que a mentira está desse lado, que a mentira está aqui, bem longe da verdade, e do outro lado nós temos a verdade. Então tem gente que pensa que a mentira está tão longe da verdade que não há como errar, há uma distância muito grande da mentira da verdade, mas isso não é verdade. Eu entendo pela palavra que a mentira e a verdade, elas caminham por uma linha muito tênue, muito
próxima. Então há uma linha que de um lado existem as mentiras do diabo e do outro lado as verdades de Deus. E a grande decisão do homem de Deus, da mulher de Deus é: eu não vou dar ouvidos às mentiras do diabo e eu vou cumprir as verdades de Deus. Diga assim: eu preciso nesta noite definir pela verdade a minha vida cristã. Não existe sucesso na vida sem que você entenda que há uma verdade de Deus, ou existem verdades de Deus, que elas são opostas às mentiras do diabo, e você tem que ter com clareza que existem mentiras do diabo que estão tão próximas, que elas vão contra as verdades de Deus, e muita gente, às vezes de 10 anos, 20 anos, 30 anos de igreja, tem ainda ouvidos as mentiras do diabo, ainda enxergam as mentiras do diabo como verdade e não creem na verdade de Deus. Por isso que a vida não vai, por isso que os negócios não vão, por isso que a finança não vai, a família não vai, não há sucesso, porque eu estou dando mais lugar às mentiras do diabo do que às verdades de Deus. E Deus te trouxe aqui nesta noite, e eu te falo pela terceira vez, eu falei isso pela manhã, falei à tarde e falei à noite. Deus te trouxe aqui, está me colocando como boca profética para te dizer: você hoje tem que esquecer as mentiras do diabo, o engano do diabo, e tomar posição das verdades de Deus para que a tua vida tenha sucesso. Olha para quem está do lado e diga assim: nesta noite, esqueça as mentiras do diabo e tome posse das verdades de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, verso 6. Diz assim: o meu povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. Deus levantou um profeta para dizer para a nação de Israel: vocês estão sendo destruídos. Presta atenção. É derrota, é destruição, é fracasso. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Deus tem o conhecimento da palavra. E nesta noite eu quero que o Espírito Santo fale muito forte ao teu coração, de uma maneira que talvez nunca falou antes, para te dizer em alto e bom som que você precisa ter conhecimento nesta noite em pelo menos 5 áreas da sua vida, aonde você tem que mudar, onde você tem que transicionar, você tem que tomar uma posição, esquecer as mentiras do diabo e tomar a posição pela verdade de Deus. Não importa o que o diabo fale, não importa o que ele sopre nos seus ouvidos, você tem uma posição clara: eu sei quem eu sou em Cristo e isso vai definir o meu futuro. Olha só o que diz a palavra, João capítulo 8, verso 44. Diz assim, uma palavra muito forte: vocês são do diabo. Isso é muito forte. Meu Pai do céu, que é o Pai de vocês. Jesus está falando isso para os fariseus, para os ímpios, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Ele não consegue viver na verdade, porque nele não há verdade, é uma vida de mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da... Meu pai, diga bem forte, ele é o pai da... A gente não gosta muito de citar alguns textos, parece que mexe com a gente, não mexe? Mexe, fala: meu pai, que é uma mensagem tão diferente. Pastor, falar do diabo, que eu sou do diabo, e que quem é mentiroso é do diabo. Tem gente que não aprendeu ainda que quando nós enxergamos a mentira como verdade do diabo, isso define o nosso futuro, é tragédia. Isso não agrada o coração de Deus. Tem gente que fala assim: olha, pastor, mas foi só uma mentirinha de nada. Já ouviu isso? Alguns dizem até pior, uma mentirinha branca. Meu irmão, o que tem a ver com negro? Nada.
Parece que o negro, né? Que coisa é essa? Uma discriminação interracial. Mentirinha branca. Não existe mentira branca e nem negra. Mentira é mentira, mentirinha, mentirona, mentirinha pela metade, tudo é mentira, não tem um grau de mentira. Para Deus, tudo é mentira. E como muitas vezes nós caímos na cilada do diabo, de enxergarmos a mentira do diabo como verdade. Veja, o diabo é o pai da mentira, ele criou a mentira, ele é a mentira. Então, por isso que aqui diz a palavra, Jesus fala, aquele que mente é filho do diabo. Jesus diz bem claro, por quê? Porque ele é habilidoso, ele sabe gerar filhos que mentem. Por que ele faz isso? Para nos tirar da verdade. A mentira é exatamente o oposto à verdade. A mentira tem que estar muito longe de você. Você que é casado, você que é profissional liberal, você que é empregado, jamais pode mentir. Por que chegou atrasado hoje no trabalho? Tem trabalhador que é assim, muito trânsito, mora 3 quarteirões da empresa. Gente, é mentira na lavada. Por que faltou? Estava com uma gripe terrível. Aí entra no Facebook, o cara está na praia. Fala, sangue de Jesus tem poder. Que mentira deslavada. Hoje as redes sociais denunciam a gente. Por que não veio na igreja? Estava com um problema. Aí eu abro o Facebook, o cara está no jantar com a mulher no restaurante chique. Fala, miserável. Você vê, parece que a gente vai acostumando com a mentira. Olha o tanto de governador no Rio de Janeiro que está preso por causa de mentira. Cada um que o Lava Jato põe a mão, mentira. Todos mentirosos. Veja, ao final deles. Então, o que você toma por posição hoje vai definir seu futuro. Se você vive num mundo de mentiras, você está seguindo exatamente aquilo que é oposto à verdade. Então, a verdade é o que contém na palavra de Deus. Então, Jesus vai bater bem firme, bem forte, e vai dizer o seguinte, não existe graus de mentira. Aquele que é mentiroso, ele é filho do diabo. Ou seja, nós precisamos entender a seriedade disso. Quando você comete uma mentira, uma mentirinha, uma mentira pela metade, pode ter certeza, você está indo contra a verdade de Deus. E o diabo, sabedor disso, ele desde o princípio, ele enganou o homem e a mulher através da mentira. Por quê? Porque ele fez trocadilhos com a palavra de Deus. Ele disse, Deus disse isso para você, Adão? Deus disse isso para você, Eva? Disse não, ele disse isso. E fez trocadilhos, ele mentiu para os homens, eles caíram. Mateus capítulo 4, quando Jesus vai começar o ministério e ser tentado, o diabo vem de novo. O diabo vem de novo e tenta fazer trocadilhos com a palavra de Deus através de Jesus, mas Jesus muito sábio, ele é o Filho de Deus, ele vai repetir por 3 vezes, está escrito, está escrito, está escrito. E quando Jesus repete isso, ele está dizendo para o diabo, eu não sou da mentira, eu não sou do trocadilho, está escrito, e o que está escrito pelo meu Pai, que é Deus, é a pura verdade. Então eu não caio nas mentiras do diabo. Isso definiu o futuro de Adão e Eva, que caíram na mentira e foram expulsos do paraíso. Isso está definido na vida de Jesus, que não caiu nas mentiras do diabo, não ouviu as mentiras do diabo, não cedeu às mentiras do diabo, e Jesus tem um final glorioso na cruz e na ressurreição. Você pode aplaudir ao Senhor? João capítulo 8, verso 32, diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga assim, a verdade é que me liberta dos meus pecados, do meu passado, das minhas maldições. Quando eu conheço, olha o que está escrito aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu tomo posição, conhecimento pela verdade, então eu fico longe daquilo que é oposto à verdade, que são as mentiras do diabo. Jesus mais tarde vai dizer, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ele vai dizer, eu sou a verdade. O diabo é o pai da mentira, mas eu sou a verdade. Então, quando eu sei quem eu sou em Cristo, meu irmão, isso vai definir meu futuro. Jesus tomou posição pela palavra de Deus e o final dele foi glorioso. Adão e Eva tomou a posição pela mentira do diabo, caíram e pecaram e geraram o mundo inteiro em pecado, porque definiu o futuro de uma humanidade, porque caiu na mentira do diabo. Então diga comigo bem forte, eu não posso jamais cair nas mentiras do diabo. Eu tenho que ter uma posição clara pela verdade, porque aí vai definir o meu futuro. Meu irmão, é isso que eu tenho feito. Há 23 anos, 24 anos atrás, mais ou menos, quando nós estávamos começando a igreja lá na Loefre. A igreja estava começando, nós vamos completar agora no final do ano 26 anos de ministério. Nós estamos começando o ministério, pouquinha gente, uma luta tremenda. Eu lembro até hoje, nós pagávamos R$2.300 de aluguel. Era uma prova, você não tem ideia. Uma prova. Aí alguém disse assim, olha, está chegando aqui em São Paulo um pastor que vai, conferencista lá do sul, que vai pregar em várias igrejas, ele tem um domingo vago, o senhor quer trazê-lo aqui? Eu falei, se ele vai estar em São Paulo passando, traga ele para cá, nós estamos numa luta tremenda. Aí trouxemos esse pastor pregou, foi usado por Deus. No final ele me chamou no altar, eu lembro que eu estava numa prova para pagar o aluguel, ele me chamou no altar e disse assim, olha, Deus está me mostrando que essa igreja vai crescer muito, e vocês vão alcançar nações para Jesus. Naquela hora o diabo sopou no meu ouvido, imagina, você mal está pagando esse aluguel de 2.300, vai para as nações. E cada país que nós entramos, eu lembro dessa história. Vocês vão entrar nas nações. A palavra de Deus, que é a verdade, se confirma. Eu tive que lutar para o diabo não deixar isso entrar na minha vida, tornar a mentira dele uma verdade. Achando que a única coisa que nós podíamos fazer era pagar um aluguel pequeno, um aluguel barato, que era um sufoco na época. Hoje nós estamos indo para o Chile, Estados Unidos, indo para Portugal. Meu irmão, no Japão, inauguramos a nossa igreja. Em Portugal, o irmão lá, o pastor me liga lá. Eu estava em Quito, o pastor me mandou mensagem. Olha, já estamos com 12 portugueses salvos. Meu irmão, sabe o que é 12 portugueses salvos? Isso é a glória. Porque o português é duro. Ele tem Fátima como ídolo. É difícil tirar isso e mostrar que é Jesus. Então, 12 portugueses salvos. Aí ele me liga e fala assim, olha, apóstolo, podemos alugar um salão? Eu falei, rapaz, vai com calma aí, que negócio que é esse? Que quer alugar um salão com 12. Eu falei, calma, mas por que ele quer alugar um salão com 12? Porque eu conheço amigos meus, pastores que estão há 20 anos lá, tem 30 membros da igreja, acho que é o máximo. Em um mês, os nossos pastores ganharam 12 almas para Jesus. Veja, conhecer o único Jesus verdadeiro, ele é o único caminho que nos leva ao Senhor. Veja, mas o diabo engana as pessoas com sutilezas, com religiosidades. Lá em Quito, uma igreja forte construiu um altar enorme de bronze, onde tem uma santa enorme, gigantesca, com os pés dela no globo, um globo que representa o mundo. E parece que é bonito até, mas nos pés daquela santa, em volta dos pés dela aqui embaixo, tem uma serpente enorme. Ainda se fosse aquela santa com o pé na cabeça da serpente, até justifica a Bíblia. Mas não, está em volta do pé dela. Veja que contradição bíblica de qualquer igreja. Por quê? Porque é o engano do diabo. Por isso que a cidade não vai estar numa crise tremenda lá, um monte de desempregados, né? A economia está dolarizada, porque a economia deles já quebrou. Por quê? Porque existem principados e potestades, mas o diabo engana como? Engana através da religiosidade.
Veja, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem morreu na cruz não foi nenhum santo, nenhum homem, nada. Quem morreu na cruz foi o nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele que pagou o preço. O sangue derramado não foi de ninguém, de nenhuma religião. O sangue derramado não foi de pastor, de padre, de ninguém. O sangue derramado foi de Cristo. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas o diabo tem enganado muita gente, porque está trocando a verdade pela mentira, quando na verdade Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Eu quero falar com você então sobre 5 mentiras do diabo e 5 verdades de Deus. A primeira mentira do diabo é que você nunca terá vitória contra os teus inimigos. Quem aqui tem inimigos? Eu vou levantar minha mão que eu tenho. Não que eu sou inimigo deles, mas eles são meus inimigos. Gente, a pior coisa que tem é você saber que você tem inimigos, às vezes dentro da própria casa, na própria família. Pessoas que estão apostando no teu fracasso. Pessoas, às vezes funcionários, que estão apostando no fracasso da empresa. Isso se chama inimigos. Inimigos que tentam se levantar com espírito de inveja, que tentam roubar a nossa bênção, que tentam roubar a bênção que Deus nos dá. Então, os inimigos se levantam a todo tempo. Grande parte dos salmistas, eles se dedicam ao combate e ao clamor a Deus por causa dos inimigos, que estão sempre à volta. O próprio Cristo foi cercado pelos inimigos que eram os religiosos da época. Cristo passou por isso. Então, o diabo só porque você sempre terá inimigos, você não terá sucesso. Por quê? Porque tem gente, às vezes, apostando no seu fracasso. E o diabo diz o seguinte: você nunca vai vencer, você nasceu debaixo de fracasso. Olha a crise que está o país, então você não vai vencer. Olha os concorrentes, olha as lojas do lado, olha os empregados do lado. O inimigo tenta colocar coisas na mente da gente. Olha a tua família como está sendo instruída, olha as famílias de sucesso e olha a sua. Então o diabo vai levantando inimigos dentro de casa, fora de casa, que nos cercam e que ficam falando, enchendo a cabeça, quando na verdade, a verdade de Deus, a palavra de Deus diz que nós podemos ter vitória sim, contra todos os nossos inimigos. Você pode sim ter vitória sobre todos os seus inimigos. Olha o que diz a palavra de Deus, que é a verdade. Isaías 54, verso 17. Diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua, isso é muito forte, gente, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que de mim procede, diz o Senhor. Segundo Samuel 22:4 diz assim, isso é a palavra de Deus, é a verdade, presta atenção, diz assim: invoco ao Senhor, que é digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Meu irmão, enquanto o diabo está dizendo você vai ser derrotado, você vai perder, você vai fracassar, Deus está dizendo: você terá vitória contra os teus inimigos. Essa é a maior bênção que nós podemos ter. Pode se levantar inimigos de todos os lados, em todas as áreas da sua vida. A palavra de Deus está dizendo: invoco o Senhor, que é digno de ser louvado, e eu serei salvo. Eu serei salvo, você será salvo de todos os seus inimigos. Então, faça opção pela verdade e jamais pelas mentiras do diabo. Tire a insegurança, tire o medo. O Senhor está contigo, o Senhor vai pelejar contigo. Os teus inimigos cairão por terra, porque você não está sozinho. O Senhor está contigo nessa peleja. Segunda área da nossa vida, diante das provas. Meu irmão,
Quem não passa por prova? Basta nascer que você está com prova já. A primeira prova é quando vem um tapa no seu bumbum. Tá! Já nasce chorando. É o sinal da vida. Primeira prova sua, já tem um sinal, uma marca na sua poupança. Quem que não passa pela prova? Todos nós. Meu irmão, para estar vivo, passa por prova. Mas o que o diabo fala? As mentiras do diabo. Você não vai conseguir. Começa a mentir. Por que Deus deixou você passar por essa prova? Começa a pôr em dúvida o poder de Deus. Cadê Deus que está permitindo você passar por essa prova, por essa luta? Tem gente que virou as costas com Deus, foi embora da igreja, abandonou a fé, porque começou a passar por prova. Jesus diz lá na palavra, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele diz, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci as aflições. É palavra de Deus. Jesus não falou assim, olha, depois que você me aceitar, a sua vida vai ser só de glória em glória, não vai ter luta, não vai ter prova, não vai ter afronta dos inimigos, não. Jesus disse, vocês passarão por aflições, mas fiquem firmes, porque vocês vão vencer as aflições. Quando eu sei quem eu sou em Cristo, o meu futuro vai ser um futuro glorioso. Por quê? No meio da prova, eu vou me agarrar em Cristo. No meio da prova, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou vir mais na igreja, eu vou mais na cela. No meio da prova, eu posso vir aqui com uma luta tremenda. Meu irmão, não importa o tamanho da sua luta, olhe para o tamanho do Deus que você serve. Ele é maior do que qualquer luta, do que qualquer prova. No final você vai vencer, mas o diabo sopra no teu ouvido dizendo, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Por que ele permitiu tal prova? Meu irmão, muitas provas são para o nosso crescimento, são para a nossa edificação, para a nossa santificação. Deus permite muitas provas para que a gente cresça no Evangelho, a gente amadureça no Evangelho, sejamos homens e mulheres do Evangelho e não mais meninos. Mas olha o que diz a palavra de Deus, que é a verdade diante das provas. Eu amo isso. Paulo escreve a Timóteo, seu filho, capítulo 1, versículo 12, dizendo assim, e por isto estou sofrendo essas coisas. Um homem de Deus, um pregador do Evangelho, um homem fundador de igrejas, até ele passa pelas provas, até ele passa pelas lutas, até ele passa pelas guerras, mas ele diz, eu estou sofrendo essas coisas, mas o homem que sabe quem ele é em Cristo, ele vai dizer como Paulo, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o que me foi confiado até aquele dia. Louvado seja Deus, eu tenho confiança, eu sei que eu tenho crido, eu sei que ele vai me ajudar, eu sei que ele vai me sustentar, mesmo, diz o Salmo 23, verso 4, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha só, no vale da sombra da morte, eu não vou temer nada, é prova, é luta, é dificuldade, eu não vou temer nada, por quê? Eu sei que o Senhor está comigo. Você pode aplaudir ao Senhor. Essa é a diferença. Quando o diabo diz, você não vai vencer, Deus diz, eu estou contigo. Quando o diabo diz, você vai ser derrotado, Deus diz, você vai alcançar a vitória e você vai crescer através dessa luta. A palavra de Deus nos diz sobre os nossos pecados. Outra mentira do diabo. Aqui na nossa igreja nós estamos cheios de ex. Eu sou um ex. Você é um ex, talvez. Um ex-incrédulo, um ex-viciado, um ex-drogado. Você é um ex. Todos nós temos um passado de incredulidade, de pecado, de imundície. Uns mais, outros menos. Mas uma das artimanhas do diabo é mentir, dizendo assim, quem você pensa que você é? Você vai tocar agora violão no louvor? Olha o seu passado, olha o que você fez no passado. Eu quero dar aula para o infantil. Você vai dar aula para as criancinhas? Seu miserável,
Olha o seu passado. O diabo, ele mente nos levando ao passado de pecado, nos impedindo de ser bênção hoje. O diabo traz à nossa memória aquele passado que já foi crucificado na cruz do Calvário, para nos impedir de sermos bênção hoje, para que no futuro sejamos futuros pastores, missionários, líderes de célula. Você vai abrir uma célula na sua casa, olha o seu passado, a sua casa era uma bagunça, vocês gritavam, vocês se xingavam, tacavam sapato no outro, e agora vai ser uma célula aqui, o que os vizinhos vão pensar? O diabo fica trazendo na sua memória um monte de mentira que é do passado. Quando na verdade, eu amo isso, a verdade estabelecida por Deus, a verdade diz assim, olha só o que diz Isaías 43, 25, diz assim, Deus falando, eu mesmo sou o que apago. Ele não esquece, ele apaga as suas transgressões, o seu pecado, por amor de mim. Os seus pecados, os pecados que você cometeu, eu não me lembro. Enquanto o diabo traz à tona os seus pecados e tenta impedir o seu ministério, a sua vida, uma vida plena, Deus está dizendo assim, olha os seus pecados, as suas transgressões, eu nem me lembro, porque eles foram crucificados na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Não importa o que você foi no passado, não importa o que você fez de coisa errada no passado, isso não pode impedir o agir de Deus na sua vida hoje, isso não pode definir um futuro sem ministério, um futuro pleno na igreja. Você tem que se levantar e dizer, o meu passado está crucificado na cruz do Calvário, eis-me aqui, Senhor. Se nem o Senhor se lembra, eu muito menos quero lembrar que o diabo cai por terra, que as mentiras do diabo caem por terra. Eu sou livre agora para te servir, para ser aqui um vocalista, um instrumentista, para ser um professor de crianças, para ser um diácono, para abrir uma casa de paz. Eu sou livre para começar uma vida nova, porque eu estou pautado na verdade. Se nem o Senhor se esquece, até o Senhor se esquece do meu pecado, muito menos eu, que o diabo cai por terra com a sua mentira, porque aí vou eu para servir ao Senhor. Rompa no ministério, rompa na sua vida, porque o Senhor tem coisas novas para você. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Em quarto e penúltimo lugar, na área financeira. Quanta gente tem caído nas mentiras do diabo, na vida financeira, e a vida financeira de pessoas que se acreditam na mentira do diabo, não prosperam, não crescem, na área financeira não vai, porque dão ouvidos ao diabo. O diabo é o pai da mentira, só que ele não mente na cara dura, ele vem com artimanha, por isso que Adão e Eva caiu. Eles caíram por causa disso, mas Jesus não caiu para mostrar que é possível não cair nas mentiras do diabo. Há mais de 20 anos atrás, teve uma igreja, eu não vou mencionar o nome porque está passando ao vivo, uma igreja que cometeu umas atrocidades com os dízimos e ofertas de membros. Foi escândalo nacional, passou na televisão, a TV Globo fez manchete disso meses, a revista Isto É pôs em capa estampada, a revista Veja também pôs em capa estampada o escândalo das igrejas evangélicas, meu irmão, por causa de uma igreja, uma denominação. Então muita gente até hoje, isso faz 20 anos, até hoje não dizima na oferta, porque estão caindo na mentira do diabo. Está vendo o que os pastores fazem com o dinheiro? Olha o que os pastores estão fazendo com o dinheiro lá. Eles estão roubando o povo, estão lesando o povo. Presta atenção. Então tem muita gente que não dizima na oferta, porque ele está preso a esse passado, essa mentira do diabo. Mas Deus tem verdade para você, amém? E a verdade é assim, Malaquias 3, 10 a 12, diz assim, tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa,
ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o produto da terra, e não deixarei que as suas videiras dos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, é uma lei de Deus estabelecendo a verdade. Hoje, agora, no intervalo às 5 horas, um irmão empresário da igreja aqui contando uma bênção tão grande e sobrenatural, numa época de crise, pulando de alegria. Sabe por quê? Porque esse irmão, esse empresário é fiel. Desde eu conheço ele aqui na igreja, é fiel no dízimo, na oferta. Não existe sucesso financeiro, por mais que você tenha habilidade, por mais que você seja inteligente, por mais que você estude, por mais que você saiba lidar com o dinheiro. Não existe sucesso financeiro sem que você ouça e pratique a verdade de Deus. Eu lembro que naquela época em que eu fui, que estavam esses escândalos na televisão, eu fui num órgão público fazer um recadastramento, eu fui com uma pasta 007, e cheguei lá, uma fila enorme, né, para não variar, no serviço do Ministério Público. Aí eu estou lá, quando chegou na minha vez, depois de muito tempo, uma fila enorme na frente e atrás, chegou na minha vez, a moça lá do caixa, muito simpática, disse assim, pegou meus dados, começou a preencher, profissão. E estava aquele escândalo daquela igreja no auge. Eu falei, profissão? Eu sou pastor evangélico. Ela parou, olhou para mim assim, falou em alta voz para todo mundo escutar, haha! Você é um daqueles que roubam o povo? Eu falei, eu? Sou Joe? Né, Silvio fala bem espanhol. Ela falou, sim. Eu falei, minha filha, então presta atenção. Essa igreja que está fazendo essas coisas erradas com o povo não é a minha igreja. Existe, talvez você não saiba, mas existe uma diferença de igreja para igreja. Aí eu dei uma aula para ela de 2 minutos sobre a história da igreja. Em alta voz, para todo mundo escutar, porque estava todo mundo olhando para mim. Eu era o roubador do povo daquela época. Aí eu falei, deixa eu limpar minha barra aqui. Aí eu falei que eu dei uma história da igreja, falei assim, nossa igreja se chama Metodista Renovada. Nós estávamos em Jabaquara naquela época. Eu falei assim, olha, a nossa igreja é uma igreja muito séria. Tudo que nós fazemos, prestamos conta para os membros. Lá não há desvio de 1 centavo. Tudo muito certinho, declarado imposto de renda. E deixa eu te falar mais. Aqui está o meu boletim. Eu peguei, abri a pasta e dei um boletim para ela. Dá uma olhada no que nós estamos dizendo de oferta e dízimo, se é mentira ou verdade. Ela olhou rapidamente, olhou para mim. Eu falei, agora tem mais. Olha essa revista aqui, ó. Pega essa revista, vê se está pedindo algum dinheiro. Vê se está pedindo algum dinheiro para essa. Sabe quanto nós pagamos essa revista? É um carro zero cada edição. E nós damos de graça para abençoar o povo que não conhece a Deus. Eu quero que você fique com ela, porque é um presente da igreja para você. Agora eu vou te fazer mais. Eu quero que você vá nesse endereço, Avenida Jabaquara 123, que é o endereço nosso lá. Vai conhecer a nossa igreja, vai ver a forma como nós pedimos dízimo e oferta. E eu te até desafio mais, vai ver o que nós fazemos com o dinheiro da igreja. Ela ficou muda e calada, agradeceu, continuou preenchendo. Quando acabou, obrigado. O próximo. Gente, a nossa igreja, você nunca pode ter receio de dizer, vai ofertar. Quem chegou agora no culto das 19, a fachada da igreja não ficou bonita? Não parece, aqui nós estamos com o Patrício ali, como é que chama aquela pedra caríssima, Patrício? Eu não sei o nome daquela pedra. Uma pedra caríssima preta. É uma pedra mais cara que tem de mármore. É uma pedra caríssima. Você vai fazer uma bancada lá na sua cozinha lá, é a pedra mais cara. Parece essa pedra, assim, todinha na parede ali, ó, é vidro. A coisa mais linda. Sabe quem fez aquilo ali? O seu dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta. Você que participou da campanha. Está ali, ó, o dinheiro está lá. Você sabia que quando nós temos essa campanha da energia solar, nós não estamos pensando no agora, estamos pensando no futuro. A geração futura não vai pagar IPTU, não vai pagar aluguel que está pago o prédio, e não vai pagar nem energia. Para que essa economia, pastor?
para a gente investir todo esse dinheiro que gasta energia, que vai embora e não volta mais, nós gastarmos em abrir novas portas de igreja. Está lá, todo mês, esse dinheiro vai para missões, para abrir igrejas, abrir em outros estados, abrir em outras nações. Por quê? É tudo pensando no futuro. Sabe quem que vai fazer isso? É o meu dízimo, é o seu dízimo, é a sua oferta, a minha oferta. Isso está visível. Nós tivemos um trabalho lindo com as crianças da Cantareira sábado passado, você lembra, com os seus filhos? Lindo, que coisa linda, eu estava lá em Quito, eu vi aquele vídeo, mostrei para os pastores, olha só que trabalho está acontecendo lá. Sabe quanto que nós cobramos de cada criança? Nada. Foi zero. Pastor, mas é zero? Não, tem um custo lá. Só que o seu dízimo, a sua oferta, ajudou a financiar o trabalho das crianças na Cantareira. O dinheiro está aí. O dinheiro é por reino. Estamos abrindo 30 novas igrejas, está aí visível. É salão, é aluguel, é ventilador, cadeira, é placa, é folheto, é rádio, é um monte de veículo de comunicação divulgando. Por quê? Nós temos aqui na sede gente que acredita, que está posicionado na verdade e não na mentira do diabo. O diabo diz, vai dar o dízimo lá. Quantas vezes eu ouvi falar isso? Isso, vai enricando o pastor. Irmão, isso é uma mentira do diabo. Imagina, o pastor aqui, nós prestamos conta para uma diretoria, nós prestamos conta para um imposto de renda, tudo é muito bem calculado, tudo muito bem planejado, nada está fora, não tem um centavo fora, tudo está no banco devidamente calculado. Por quê? Nós zelamos por uma igreja próspera, e para uma igreja ser próspera, precisa estar com a finança em ordem, porque uma igreja, mesmo uma igreja que não tem ordem na sua finança, Deus não prospera. Amém? Diga assim, graças a Deus, eu pertenço a uma igreja séria. Por isso que Deus diz, tragam dízimo e oferta. E só pode trazer dízimo e oferta aqui aqueles que estão posicionados na verdade. Eu confio em Deus. Eu sei que Ele vai cumprir a sua promessa na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero terminar o último, quinto ponto, que fala sobre promessas de Deus. Em toda a Bíblia você vai encontrar mais de 8.000 promessas. Todas elas têm endereço. É a minha casa e a sua casa. Todas as promessas de Deus têm o sim, a verdade de Deus. Tudo que Deus promete é verdade. Tudo que o diabo promete é mentira. Eu já vi muita gente cair na cilada do diabo por querer crescer com facilidade, por querer prosperar com facilidade, por querer ter sucesso com facilidade. O Salmo 91 é um salmo tão lindo. Eu quero que você veja o resultado de alguém que se posiciona pela verdade. Talvez você não tenha reparado nisso. Eu quero que você veja essa revelação. Salmo 91, olha o que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Então vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você será seguro. E a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você e eu não seremos atingidos. Somente com os olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse:
olha aquele que está firmado em Cristo. Você disse, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada, mal nenhum lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos lhe dará ordens a seu respeito, a meu respeito, para que guardem você e todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, em nenhuma prova. Você pisará o leão e a cobra, e com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor. Quando eu me apego ao Senhor com amor, Ele diz, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, sabe quem é em Cristo. Ele me invocará.